escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Nesse quadrimestre estamos estudando a revista É Tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Hoje faremos a aula de número 11, Jesus, o nosso justificador. E se você desejar, você pode acessar o material de estudo desta aula pelo link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. O nosso texto base está no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos fazer a leitura? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, ouvindo mais do Senhor. E te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor perdoe os nossos pecados, limpe a nossa mente, o nosso coração, tire de nós aquilo que não vem de Ti, aquilo que te ofende, aquilo que nos separa, Senhor, da comunhão contigo, que nos separa da comunhão com nossos irmãos, Pai. Tire de nós aquilo que não lhe agrada. Em nome de Jesus, Pai, que o Santo Espírito haja poderosamente aqui neste momento, fazendo com que tudo que for dito aqui seja para a glória e honra do Teu nome, Pai, e para a edificação da Tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Queria começar a nossa aula com uma provocação, uma frase de Charles Spurgeon. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Meus irmãos, essa frase tem a ver com o assunto de hoje. Lutero, um dos pais da Reforma Protestante, a história conta que ele sofreu ataques do Satanás sobre a posição dele. Quer dizer, como que ele podia ser um reformador, como que ele podia querer reformar uma igreja se ele era um pecador, se ele era uma pessoa que havia cometido muitos pecados, uma pessoa indigna de defender a fé como ele estava pensando. Ele tinha esses embates de consciência acerca do pecado. A história conta que ele talvez tenha, não com essas palavras, mas a ideia, né, por trás é essa. Né? Ele se coloca diante de uma dessas acusações e diz, né, é verdade, todos esses pecados, né, em que ele era acusado por Satanás, que todos esses pecados foram cometidos por mim. Mas a questão é essa. Todavia, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, me purifica de todo pecado. Me purifica de todos eles. Eu sou pecador.
Como Spurgeon havia dito, eu sou muito pior do que aquilo que as pessoas pensam. Você é muito pior do que aquilo que as pessoas pensam. Você é muito pior daquilo que você mesmo pensa. Mas nós temos quem nos justifica diante de Deus, mesmo sendo pecadores dessa forma. E a questão é essa, meus irmãos, quantas vezes nós somos expostos a essa mesma experiência de Lutero? Seja por ataques à nossa própria consciência, com relação ao nosso passado, com relação àquilo que nós estamos fazendo, com relação às nossas decisões. Às vezes somos atacados pelo próprio Satanás nos acusando. Às vezes somos atacados por outras pessoas também, acerca de pecados que nós cometemos. Então, essa é a importância dessa lição. De fato, somos pecadores, mas diante de Deus, nós temos quem nos defenda, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa lição. Vamos dar uma olhadinha, então, no contexto e na mensagem que é posta no texto que a gente fez a leitura. Os judeus ficaram 70 anos no cativeiro, especificamente o maior tempo na Babilônia, e após os persas dominarem aquela região, por um edito de Ciro, os judeus são autorizados a voltarem para Jerusalém, para a região que eles viviam, especificamente Jerusalém, e foram autorizados a reconstruir o templo. O templo era a presença de Deus ali no meio do povo judeu. E dessa forma, você tendo esse símbolo ali, você caracteriza o povo judeu como nação. Ou seja, uma nação, um povo de Deus. Uma nação que foi criada a partir da vontade de Deus para ser o povo de Deus. E o templo, muito mais do que um lugar de adoração, era algo que dava unidade àquelas pessoas e que dava o sentimento de pertencimento a um povo. E esse povo, um povo escolhido, diferente das outras nações. Então a construção do templo estava muito além dessa a ideia de ter um lugar para adoração. Além de você ter ali a presença, a casa de Deus, a morada de Deus, ou seja, o Deus no meio de todos, o Deus no meio do povo, Deus presente ali com toda a sua glória, ali entre aquele povo, também você trazia consigo toda essa lembrança. E Deus, então, ele levanta algumas pessoas para esse trabalho. Zorobabel, que era filho do governador, era um leigo, não era um religioso. E o sumo sacerdote Josué. E eles começam, então, a propor vão incitando o povo, levantando pessoas, conversando, levantando recursos, de uma forma geral, para que essas pessoas, para que os judeus, então, assumissem aquilo como seu e começasse a construção do templo. Isso, então, o templo tem início a construção em 536 a.C. E isso vai se arrastar por 20 anos. A construção do templo, até a sua finalização em 516, são 20 anos de construção. Mas é lógico, não foram 20 anos ininterruptos. Foram várias interrupções nesse período. Você consegue encontrar essas narrativas no livro de Neemias e no livro de Esdras. Lá você vai encontrar todas essas narrativas que eu falei, a respeito do pós-cativeiro. Eles começam lá a construção em 536. Só que entenda bem, não só o templo havia sido devastado, toda a cidade havia sido devastada. Então o que as pessoas fazem? Elas começam a se colocar ali na cidade de Jerusalém. E o que elas fazem? Elas passam a construir suas casas também. Elas começam a ficar preocupadas com a sua agricultura, começam a ficar preocupadas com o seu comércio, começam a ficar preocupadas com a sua vida. E isso vai acontecer um fenômeno. Eles vão se esquecendo dessa primeira atitude, que era o quê? Voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então eles vão abrindo mão
desse projeto, eles vão abrindo mão dessa intenção. Quando chega mais ou menos nessa época, 520, quer dizer, depois de 17 anos que eles haviam começado o templo, a coisa não andava. O templo simplesmente estava parado. Não conseguiam terminar por conta de todos esses elementos, mas principalmente a falta de compromisso das pessoas com a construção. Então você vê, nesse contexto, Deus levanta dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E eles surgem mesmo na mesma época. Esse versículo aí que está lá em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. E em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Deus levanta esses dois profetas. Só que eles tinham características muito diferentes. Zacarias era muito mais novo, mas eles tratavam do mesmo assunto, ou seja, sobre a construção do templo, mas de formas distintas. A abordagem era distinta. Enquanto o Ageu ele tinha uma mensagem de exortação com relação ao respeito sobre a restauração de Jerusalém e de templo. Por exemplo, Ageu falava muito assim, vocês estão construindo a casa de vocês está construída, vocês estão levantando, estão deixando a casa de vocês enfeitada, vocês enfeitam a casa de vocês, deixam tudo certinho. Enquanto vocês fazem isso, vocês abandonaram a construção do templo, abandonaram a casa de Deus. Zacarias tem uma abordagem um pouco diferente. Qual era a abordagem de Zacarias? Zacarias era um profeta, talvez seja considerado o profeta mais messiânico de todos. Em todas as visões que ele tem, ele sempre aponta para a vinda do Messias. E era exatamente essa exortação dele. Porque quando Zacarias exortava o povo, ele exortava, lógico, a reconstrução do templo, mas pensando no cumprimento do plano de redenção de Deus. E aqui ele fala assim, ou seja, na confiança naquelas promessas de restauração. Porque é algo interessante, meus irmãos, que mesmo depois do fim do cativeiro, apesar de vários profetas, como Daniel, por exemplo, que profetizou durante o cativeiro na Babilônia, falava sobre a questão do pós-cativeiro e as promessas de Deus acerca do seu povo. Só que o cativeiro terminou. Terminou e o que acontece? Não tem prosperidade. E aquelas bênçãos previstas? E aquilo que Ezequiel tinha falado? E aquilo que Jeremias tinha falado? Vai para o cativeiro, mas isso é uma forma que Deus está colocando, né, como castigo para vocês, de uma forma bem direta, né? Vocês se afastaram de Deus, então vocês vão sofrer essas consequências, mas isso é uma forma de Deus ensinar vocês, e vocês retornarão a Deus, e Deus vai olhar para vocês novamente, né? Dessa forma. Só que acontece o seguinte, passam-se 70 anos, eles saem do cativeiro, e, no entanto, cadê a prosperidade? Cadê aquelas bênçãos que viriam pós-cativeiro? Então, como eu já havia comentado, é a oposição dos samaritanos, uma terra desolada, porque tinha sido destruída quando os babilônios entraram em Jerusalém, destruíram tudo. Né? Destruíram as casas, queimaram tudo, destruíram o templo de Salomão, lembra aquele templo pomposo, templo coberto com ouro, né? Utensílios daquela forma, inclusive tem todas aquelas abominações cometidas, né? Porque Nabucodonosor pega os utensílios do templo, leva para suas festas. Aquilo era uma abominação, né? Pegar os utensílios do templo e levar para as festas. Então, Zacarias ele chama atenção para isso, que a construção do templo ela faz parte dessas promessas. E que a construção do templo estava ligada exatamente a esse caminhar das promessas de Deus.
que o templo era esse símbolo e que a partir desse símbolo, desse templo construído, desse retorno à presença de Deus, você teria o caminho preparado para a vinda do Messias. E então aí nós temos a construção do templo. Esse templo aí é o considerado o segundo templo, o templo de Zorobabel. O templo construído por Zorobabel era um templo mais modesto, comparado ao templo de Salomão. Lá em Esdras ele fala um pouco sobre essa questão, né? Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, né? Quando viram o primeiro templo, aí já havia passado o quê? Pelo menos uns 80 anos, mais ou menos. Quando viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Quando começaram a construir, né, os alicerces, eles viram e falaram, puxa vida, que templo diferente daquele primeiro, né? No livro de Ageu é a mesma questão, só que aqui é Deus falando, né? Quem entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Esse segundo texto de Ageu, na verdade, é Deus falando para o povo. E se você continuar lendo, depois faça isso, Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 3, você vai ver Deus chamando a atenção. Para vocês isso parece que não é nada, mas vocês não sabem o que significa. Deus, então, na verdade, esse texto de Ageu é Deus chamando a atenção do povo para relação a isso. Isso que vocês estão olhando parece que não é nada para vocês. Vocês estão olhando para o ouro, só estão olhando para as questões vultosas. Não entenderam ainda. Não entenderam o que significa esse templo aqui no meio de vocês. Talvez não tenham entendido. Talvez vocês estão preocupados com outra coisa. Estão preocupados com aquilo que vai chamar a atenção. Estão preocupados com aquilo que vai caracterizar vocês como uma nação superior às outras. Mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Isso se trata do meu plano. Isso se trata da minha presença. Isso se trata daquilo que vocês têm que enxergar. Para além da questão material. Para além das questões sobre ouro, sobre questão sobre prata, sobre poder. É para além disso. Vocês têm que enxergar na humildade o que se trata. É a minha presença de vocês. E isso tem um propósito. E isso faz parte de uma promessa. E aí você vai falar, mas que promessa? Você tem um motivo extraordinário por trás dessa questão de você ter um templo mais simples. Porque a glória do templo estava chegando ao fim. Porque a vinda do verdadeiro templo, a verdadeira presença de Deus iria ocorrer. E que era o quê? Seria revelado na vinda do Messias. Então a glória do templo estava sendo apagada. E o verdadeiro templo viria. O verdadeiro tabernáculo estaria posto no meio do povo. E era essa visão que Deus estava chamando a atenção. E Zacarias estava falando disso. Você vê que Jesus, quando está diante do templo, ele fala, destruam esse templo. Destrua esse templo. Eu o construirei em 3 dias. Ele estava falando do templo? Não, ele estava falando do templo destruído mesmo. E quem substituiria ele? A sua ressurreição. A sua presença como Deus ressurreto no meio do seu povo. Isso substituiria o templo. E era essa a visão que Deus estava colocando no coração de Zacarias. Então essa é a mensagem de Zacarias. Segunda parte da nossa aula trata a ver exatamente com o texto que a gente leu. Vamos voltar então para o nosso texto. Zacarias está falando de uma visão. Zacarias ele viu o sumo sacerdote Josué diante de um tribunal. Quando se fala do sacerdote, você não está falando de uma pessoa. Nesse título de sumo sacerdote, quando ele tem a visão de Josué, na verdade ele está pensando em todo o povo. Mas não se trata de Josué como indivíduo. Se trata de Josué como representante do povo, ou seja, todo o povo diante de Deus. Todo o povo diante do julgamento. Todo o povo diante de uma condição inevitável a todas as pessoas. Ficar diante de Deus para prestar contas sobre aquilo que fez. E aí nós temos dois
dois versículos interessantes, dois pontos a serem observados nesse momento. O qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Na verdade, isso aqui é uma redundância, né? Porque Satanás já é o opositor. Então, falar que Satanás estava para opor é uma redundância. E veja que a condição de Satanás aqui é significativa, né? Se você olhar para o Salmo 16, versículo 8, você vai ler o seguinte: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita. Estando o Senhor à minha direita, não serei abalado. Mas aqui quem está à direita? O Satanás. Está ali para acusar, para lhe opor. Essa é a situação das pessoas. Elas estavam ali, todo o povo, mesmo construindo templo, mesmo querendo essas coisas, não tem como. Estavam diante de Deus e estavam diante ali de quem? Com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Satanás estava ali para quê? Para lhe acusar. Para chegar adiante e falar assim: olha, eu conheço os pecados deste povo. Eu conheço os pecados deste indivíduo. Eu conheço o seu pecado. Conheço a sua vida. E eu posso falar muito bem quem você é. Era isso que Satanás estava fazendo. Mas tem outra situação interessante também. É o seguinte, que Josué trajava vestes sujas. Ou seja, Satanás, apesar de ser o pai da mentira, mas ali não se tratava de mentira, não. Ali não se tratava de mentira nenhuma. Satanás não ia inventar nada. Ele ia falar de fato o que estava acontecendo, ou o que era, quem era. Porque de fato Josué estava com as vestes sujas diante do anjo. E aí você fala, puxa vida, mas Josué, né? Mas Josué era um sacerdote. Devia ser uma boa pessoa. Uma pessoa que ouviu o chamado de Deus e trabalhou na reconstrução do templo. Ouviu os profetas, ele ouviu Ageu, ouviu Zacarias. Estava com Zorobabel, obedecendo a Deus. Era esse o homem. Não importa. Não importa o que ele tenha feito. Veja que a Bíblia fala que todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso está lá em Isaías. Como eu falei para vocês, puxa vida, mas Josué, nesse caso, o sumo sacerdote é uma pessoa que se predispôs a fazer a vontade de Deus. Isaías responde: essa sua justiça é um trapo de imundícia. É essa a nossa condição. E aí vem o seguinte, então, qual a situação do pecador diante do julgamento? Não, eu sou justo. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Simplesmente ficar quieto e ouvir as acusações, porque afinal de contas elas são verdadeiras. Então essa situação de Josué, sumo sacerdote, representante do povo, diante desse tribunal, qual é a única condição dele? Qual é a situação dele? É ficar com trêmulo e aguardar a sua condenação. Ouvir aquilo que tem que ser dito a seu respeito, porque afinal de contas suas vestes estão sujas mesmo. Né? Satanás não está inventando nada aí nesse sentido. Muito bem. E aí a gente entra na última parte aqui da nossa lição. Josué então está diante desse tribunal e então o anjo do Senhor que está ali, ele, assim como outras passagens que existem na Bíblia, ele trata da segunda pessoa da Trindade. Assim, lógico, né? Isso é uma questão teológica. Segunda pessoa da Trindade. E quem é essa pessoa? Jesus. Assim como Jesus aparece em vários pontos do Antigo Testamento, é o que nós chamamos de cristofania. Muito bem, então o que acontece? O que o anjo do Senhor faz? Porque entenda bem, quando você olha aquele cenário,
Ali, você vê o anjo do Senhor, você vê o acusador. Então você vê o juiz, aquele que iria julgar, o anjo do Senhor, seria o juiz, né? E o acusador. E ali você tem Josué. Você tem ali todos nós, cada um de nós, diante de Deus. Só que acontece algo interessante, interessantíssimo, na verdade, e maravilhoso, que é o quê? O anjo, que é o juiz, também é o advogado. Então o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreende, ó Satanás. A mesma, lembra? Se olhar em Judas, quando se fala a respeito do arcanjo, né? O Senhor te repreenda. Ele está falando, então, Jesus falando de Deus, só que Deus te repreenda. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Então, o que Jesus está falando? Né? Falando o seguinte: fala, Satanás, eu sei o que você vai falar. E eu sei da condição de Josué. Eu estou vendo, você não precisa vir falar da condição dele como pecador. Você não precisa acusar, ficar manifestando aqui. Porque eu sei. É isso que Jesus está falando. Eu sei quem ele é. E eu sei o que ele fez. O anjo do Senhor, ele está vendo a sujeira de Josué. Não que ele aceite ou que ele ache que não exista. Muito pelo contrário, ele está vendo. Não, eu sei. Eu sei que é assim. Eu sei que ele está sujo. Eu sei o quanto ele é pecador. Eu sei de todas as iniquidades dele. Aí vem a questão. Somente Jesus pode falar isso. Somente ele. Somente ele, vendo a questão do pecado, ele pode calar essa ação do acusador. Jesus, quando fala em Marcos, fala assim: ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saquear a casa. Tem outro texto que ele fala exatamente a questão, que só um outro mais valente pode fazer isso. Ora, meus irmãos, ele não está falando não é aqui, está falando de batalha espiritual. Ah, Marcos, não é nada disso, não. O que Jesus está falando? Ele está falando exatamente sobre essa visão de Zacarias. Somente ele, Jesus, pode chegar e falar assim: basta. Basta. O que você tem como ferramenta é a acusação. Tudo bem. É porque as coisas são assim mesmo. Mas cala-te. Cala-te, Satanás. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode vir e pelo seu sacrifício, pela sua obra, pela sua obediência, por ser Deus, somente ele pode falar para Satanás. Falou: basta. Você está repreendido. Está repreendido. Enquanto acusador dos filhos de Deus. Se você olhar lá em Apocalipse, nesse texto, Apocalipse 12, 10, esse versículo: agora veio a salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de quem? Do seu Cristo. Pois foi expulso quem? O acusador dos nossos irmãos. Quem o mesmo que os acusam de dia e de noite diante do nosso Deus. Somente Cristo tem esse poder. Não de esconder o pecado. Não de falar que o pecado não existe. Não de falar passar um pano. Mas não. É de resgatar. Como o próprio texto de Zacarias fala, não é esse um tição tirado do fogo que estava queimando? É essa referência que Jesus fala. Você não fique... Você está repreendido por quê? Porque isso aí ele estava queimando. Mas eu tirei. Eu tirei de lá e eu sei qual é a situação que ele está. Ele está chamuscado. Ele está queimado. Ele estava no fogo. Está queimado. Jesus sabe dessa condição. Mas só ele tem poder para repreender Satanás. E aí vem João. Filhinhos, meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Só ele pode fazer isso. Só ele pode, diante de Deus, colocar dessa forma. Sei quem são. Sei quem é o Sérgio. Sei quem é você que está aí. Sei quem é esse povo. Sei quem é essa igreja. E eu sei toda a maldade que eles podem cometer. Eu sei tudo aquilo que eles podem fazer de errado. De todas as suas iniquidades, todos os seus pecados.
Eu conheço tudo isso. Jesus sabe, mas só Ele pode fazer isso. E de que maneira? Isso aí é pela graça, meus irmãos. Pela graça. Não é porque Josué era o sacerdote, não. Não era. Isso aí vem de Deus. Isso vem da própria mente de Deus, porque Deus teve misericórdia. E pela sua misericórdia Ele nos amou. E nós somos resgatados por conta disso. Não é porque Josué construiu o templo, não. Não é porque ele era o sumo sacerdote. Não era pelos seus próprios méritos. Era porque Jesus pode fazer isso. E fez. E a Bíblia fala sobre essa questão. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Jesus está falando sobre essa questão da eleição. Daqueles que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Não importa quem seja. Não importa qual a condição que ele esteja. Não importa se ele está indo na igreja todo dia ou se não está. Não importa se é prostituta, se é usuário de droga, não importa isso. Daquele que o Pai me deu, eu não vou perder. Esse está no fogo, mas é retirado do fogo. Por isso que Jesus fala, é só o valente que vem, só um outro valente que pode ir lá amarrar aquele que condena, aquele que leva para o mal e tirá-lo, saquear a sua casa. Jesus pode fazer isso pela graça. E Jesus fala, não, daqueles que o Pai me deu, eu não vou perder. Não vai acontecer. Essa é a confiança que nós temos que ter. Então, diante daquela acusação que eu comentei sobre que Lutero fala assim, eu sei quem eu sou. Eu sei da minha condição. E eu sei daquilo que eu posso fazer, eu sei do mal que eu posso fazer. Eu sei das minhas condições, das minhas limitações. Sei quem eu sou, mas em Cristo, eu tenho a salvação. Mas em Cristo eu tenho a justificação dos meus pecados. Não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele sim. João 15,16, Jesus fala também, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Né? Somos de Cristo. E Efésios 2,8, um texto conhecidíssimo, maravilhoso, mas que nos leva a refletir. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus. É a eleição. Então, quando Jesus fala para Satanás, cala-te, eu te repreendo, porque eu conheço esse que está sendo acusado, mas eu o escolhi, eu o resgatei. Ele é meu. E fim de papo. É essa a realidade bíblica, é essa a realidade do Evangelho. E é nisso que Lutero, naquela introdução que eu coloquei, é nisso que ele se pauta. Eu sei quem eu sou, mas eu também sei em quem tenho crido, como Paulo disse. É interessante, meus irmãos, e se você pegar continuar lendo o texto de Efésios, você vai ver assim, que nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua, Paulo continua, fala, para que ninguém se glorie, nem aquele que se converte, vamos colocar dessa maneira, nem aquele que é convertido pelo Espírito, né? E nem aquele que prega, viu? Porque o fato de você ter um bom pregador, não é ele que tem o poder de converter, então não é mérito dele. Deus utiliza as pessoas, utiliza aqueles que levam o evangelho, utilizam aqueles que levam sua palavra, mas também são pecadores. E não tem mérito nenhum na salvação. Não tem mérito nenhum. Não existe possibilidade nenhum homem manipular o outro por conta de pregar a palavra. Ele que prega a palavra, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Não tem mérito nenhum. Porque a salvação é dom de Deus.
E a conversão vem de Deus, é mérito do Espírito Santo, para que ninguém se glorie, ninguém. E ninguém utilize isso como uma ferramenta de troca, de barganha, nem com Deus e nem com outros homens. É importante a gente lembrar disso. O próprio anjo fala assim: tirai-lhes as vestes sujas. Tirai-lhes as vestes sujas. Olha que interessante, não basta para o anjo calar Satanás, porque o povo deve ser santo. Não basta, então, não é um simples passar pano no pecado e deixar quieto como se nada tivesse acontecido. Não é disso que se trata. Não é disso que o Evangelho fala. Tomou esse a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. O que significa esses finos trajes? Se aquela roupa suja significava todo pecado, o próprio Deus, em Cristo Jesus, chega ali e fala: olha, vamos tirar essa roupa suja de você e vamos colocar uma nova roupa. Vamos colocar uma nova mente, assim como Paulo fala, em Cristo nós somos o quê? Nova criatura. É uma nova mente, uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de enxergar a si próprio, uma nova forma de se relacionar com Deus. Ele fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você vê que para Jesus não basta simplesmente tirar a acusação de Satanás. Não. Ele quer levar o seu povo para um outro patamar. Ele quer levar, Deus ele quer levar a sua igreja para um outro status. Um status de fato de santos. Não só de justificados. Não só justificados ali. Mas de fato justos de fato, santos de fato. Então tira as roupas sujas e coloca roupas novas. E nesse sentido você ora. Tem que orar. Portanto, sedes vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Isso Jesus falando. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, veja o seguinte. O primeiro passo, então, é fazer o quê? É trazer essa nova consciência, pessoal. E aqui, então, nós temos um processo, né? Que é o processo de santificação. Aí, o que nós temos? Nós temos meio que uma parceria nesse caso. Porque a santificação ela é um processo do Espírito e que vai nos movendo ao longo do tempo. Você vê que Pedro, quando conclama o povo, como exorta, fala crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo fala que nós devemos crescer na nossa salvação, crescer na graça. Ora, como se pode crescer na graça? Porque ele está falando de santificação. Desse processo de se apropriar disso. Isso sim nós temos que tomar posse. Dessa nova mente, dessa nova oportunidade, dessa nova vida com Cristo. Isso sim nós temos, em Cristo nós temos essa liberdade. De poder julgar as coisas, de poder olhar para as coisas. Né? E em Cristo buscarmos uma nova condição mental. Diante das coisas. Ter uma visão diferente da vida. Uma visão diferente das coisas. A visão de Zacarias, ela traz um elemento que, de fato, a gente não teria como suportar ou executar. E isso somente a obra de Deus agindo ao longo da história foi capaz de fazer. E é a questão. Para onde foram essas roupas sujas, né, do sacerdote Josué? Para onde tiraram a roupa suja de Josué e para onde foi isso? O Evangelho, a Bíblia fala que Jesus tomou essas vestes sujas e ele as vestiu. Essa é a resposta de Cristo às acusações de Satanás. Nós pecamos, mas em Cristo nós somos justificados.
E, meus irmãos, acho que não tem um texto assim melhor para terminar essa nossa aula, que é o texto lá de Isaías 53, 4, 5. Certamente Ele, Cristo, né, tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Jesus, foi traspassado por quem? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Conclusão da nossa lição. O pecado é sujeira em nossas vestes que se manifesta através de pensamentos, atos e também nas omissões. Alguns são tão vis que não convém serem mencionados aqui. Essa é a nossa realidade. Infelizmente, né? Porém, acima de tudo, temos um advogado. Primeiro, ele silencia as acusações. Em segundo lugar, nos justifica. Ele tira nossas vestes sujas e nos reveste com vestes limpas. Só Ele pode fazer isso. Jesus silencia Satanás, não por negar que somos pecadores, mas por declarar que tudo que fez de modo perfeito, Ele fez em nosso lugar e para o nosso benefício. Algumas aplicações. Você possui a devida consciência da imundícia do pecado? Você tem sofrido com as acusações de Satanás? Apegue-se com coragem a Jesus, o justificador do seu povo amado. Meus irmãos, a nossa lição era essa. Que Deus lhe abençoe, tenha um bom domingo e uma boa semana.